Fala, fera! Uma abençoada quinta-feira. A semana tá voando, hein, pessoal? Rapaz, amanhã já tem jogão da Série B. Amanhã o bicho pega, galera. E se o Coritiba tá encarando o jogo como decisão, o Coxa, a imprensa do Paraná, a torcida do Coritiba, esse vídeo aqui é voltado para a forma que o Goiás está encarando esse jogo, beleza? Mas antes, deixa eu trazer... peraí, André Rodrigues, abençoada quinta-feira para você e para a família. Tô aqui, ó, ligado e conectado com Goiás, com Verdão de coração, rumo à Série A do futebol nacional. Pra cima, Goiás, pra cima, Verdão. Tamo junto, rumo à Série A, né? E aí com muita positividade, quinta-feira com muita positividade para você e para a família. Antes das informações iniciais Goiás, a passagem bíblica, Provérbios 10:9. Quem anda com integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Provérbios 10:9. Pessoal, então bora trabalhar, colocar a mão na massa, né? Na manhã de hoje, a rapaziada concentrada em Curitiba. À tarde tem treinamento, tá? Lá no CT do Caju. CT do Gaju, isso mesmo, Goiás, lá no CT do rival do Coritiba, Atlético Paranaense, vai realizar o seu último treinamento visando o jogo de amanhã contra o Coxa, jogo do líder Coritiba contra o segundo colocado Verdão, Goiás ganhando. Eu voltarei a falar amanhã à noite. Goiás, rumo à Série A, líder absoluto, Série B do Campeonato Brasileiro, galera. E aí, você já deu seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo? Se não deu, dê o like, o joinha e ao mesmo tempo manda bala no seu comentário, na sua inscrição, que é muito importante aqui no Fala Fera. Manda bala no seu comentário, na sua inscrição, que é muito importante aqui no Fala Fera. Galera, bora aqui caminhar então. Ontem eu trouxe uma fala do Mozart e aí eu reportei conversando com o Jonathan Mendes, repórter nota 1000 da Rádio Banda B de Curitiba, da cobertura diária do Coxa, o clima lá do Curitiba, né? A semana, todos encarando o jogo de amanhã como decisão, casa cheia, mais de 30 mil pessoas e por aí vai, né? A imprensa nessa linha, a torcida, o próprio Coritiba, né? Encarando o Goiás como uma decisão. E eu prometi nesse vídeo da manhã de hoje trazer o foco do Goiás. O foco do Goiás. E aí eu vou explicar o porquê, que até na capa eu coloquei aí, né? Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, né? O porquê que eu manchetei na capa Augusto dos Anjos. E vou explicar nesse vídeo. Primeiro eu quero... pontuando aqui. A alta cúpula da direção do Goiás, acredito que ainda hoje já estará em Curitiba, tá? A alta cúpula da direção do Goiás. O que é a alta cúpula? O pessoal do CA, em passar a informação que todo o CA irá para Curitiba. O presidente Haroldo Guidão, né, o vice José João Estival, né, o outro vice Dr. Marco Antônio. Então, Haroldo Guidão, José João Estival, Marco Antônio, o pessoal do CA em Curitiba. Também o pessoal do comando do Conselho Deliberativo. O presidente Paulo Rogério Pinheiro, Eduardo Ribeiro e Wagner Vilela, né, o ex-presidente Wagner Vilela. Não, e também toda a alta cúpula diretiva do Conselho Deliberativo também já hoje à noite lá em Curitiba. Né, rapaz, chama atenção, né? Haroldo, o José João Estival, Marco Antônio, Paulo Rogério Pinheiro, o Eduardo Ribeiro, o Wagner Vilela, todos eles lá em Curitiba, né, lado a lado com o time, na decisão contra o Coxa, né? Rapaz, e aí, por que eu manchetei Augusto dos Anjos? Só um detalhe, o clima do Goiás, se o Coritiba é clima de jogo decisivo, o Goiás, pelo menos com as pessoas que eu conversei na semana, o mesmo raciocínio. Jogo decisivo, estamos indo para a decisão, né? Para uma guerra no bom sentido, né? Casa cheia, é o tipo de jogo que o Goiás gosta de calar a torcida adversária, né? E por aí vai. Também tem esse sentimento do Goiás de jogo decisivo, casa cheia, né? Lá no Couto Pereira. E aí uma situação, pessoal, que é interessante ressaltar. O Mancini colocou naquela coletiva, quando ele puxou ali o microfone do Andrino, no final da coletiva, que não é hora de crítica, né? Não é hora de cobrança, é a hora do incentivo. E aí
Para mim, a ida do Haroldo, do José João Estival, Marco Antônio, Paulo Rogério Pinheiro, Eduardo Ribeiro, Wagner Vilela até Curitiba, é esse incentivo, né? De repente, a direção do Goiás abraçar o time nessa decisão contra o Coxa, né? Apesar que o Lucas Andrino tá lá, tá na viagem toda, mas quando eu falo a direção do Goiás, é o pessoal do Sangue Verde, DNA Esmeraldino, né? DNA Esmeraldino, Sangue Verde, e por aí vai. Então, essa turma boa aí, né? Ter essa presença do Sangue Verde, o DNA Esmeraldino lá em Curitiba, com a delegação dando esse incentivo, esse apoio. Mas aí o porquê que eu manchetei Augusto dos Anjos? Porque o Augusto dos Anjos, o escritor maravilhoso, nota 1000, ele tem uma frase de um verso dele, do poema Versos Íntimos, né? É um verso do poema Versos Íntimos. Até peguei aqui no Google para falar direitinho. A frase é a seguinte: a mão que afaga é a mesma que apedreja. É um verso do poema Versos Íntimos, né? De Augusto dos Anjos. Repito a frase: a mão que afaga é a mesma que apedreja. É um verso do poema Versos Íntimos de Augusto dos Anjos, né? Não é uma passagem bíblica, a mão que afaga é a mesma que apedreja, tá? Mas é uma frase do escritor renomado Augusto dos Anjos. E por que eu utilizei Augusto dos Anjos, essa frase? Porque, claro, além do incentivo, né, a direção do Goiás tá lá, vai afagar, né, afagar a rapaziada, também tem a cobrança. Aí a mão que apedreja, tem a cobrança. Vocês acham que lá hoje não vai ter aquela conversinha no pé de orelha com o Lucas Andrino, com o Mancini, com os jogadores, né? Estamos aqui incentivando, estamos aqui afagando, mas ao mesmo tempo estamos aqui cobrando, né? Apedrejando. Enfim, é dessa forma que eu encaro a ida da alta cúpula da direção do Goiás para Curitiba. É dessa forma. Tá? E eu acho muito positivo, tá? Parabéns, Haroldo, né? O próprio o José João Estival, o Dr. Marco Antônio, o Paulo Rogério Pinheiro, Eduardo Ribeiro, Wagner Vilela, parabéns. Parabéns. Tá? E que isso aconteça mais vezes na sequência da Série B em outros jogos fora de casa. Não é necessário os 6, mas 2 nessas viagens restantes da Série B. Vale tudo para o acesso. Vale tudo para o acesso. Então eu acho que... Eu já falei que já, ué. A importância do Sangue Verde, do DNA Esmeraldino no dia a dia do time, ué. Também nas viagens. Então, para mim, isso é maravilhoso. Eu adorei isso. Adorei. Parabéns, tá? Então, anote aí, galera. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Augusto dos Anjos, tá? E aí o pessoal da assessoria de imprensa, que não é do Goiás, mas de um outro profissional do Goiás, pode recortar aí, ó. Que eu vou até ajudar aqui, ó. Vou falar 3, 2, 1, aí você recorta, para ficar mais fácil de você editar. 3, 2, 1. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Frase de Augusto dos Anjos, tá? Escritor renomado. E obrigado pelo recorte do Fala Fera, tá? Que vocês estão fazendo. Repito, interage também aí, escreve. Eu sou fulano de tal, assessor de imprensa de tal profissional. André, concordo com você. André, discordo de você. André, o canal seu é muito bom. André, seu canal é uma porcaria. Mas interage aí, né? Interage aí, não fica mandando fake news, não. Interage aí. Eu acho, né? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana. E a querida Center Pisos, setembro é nível da Center Pisos, completando 22 anos. E no dia 27 ela vai sortear uma moto 0 km. Dali Center Pisos, o maior shopping dos pisos e porcelanato de Goiás. Vocês acham que passaram a raiva de ontem? Passou não. Tô grilado com essa escala de arbitragem. Não engoli até agora não. Aqui, ó. Tá. Abraços aos amigos esmeraldinos, tá?
O Leandro Marques lá em Aracaju, grande Leandro Marques em Aracaju. O Edson Moura, Carlos do Amaral Suzuki, Douglas Lustosa, Hélio Geraldo, Alessandro Justino, né, o Baltazar Godinho, João Teodoro Reis, Túlio Maurício, Valdiberto Ners, Wesley Rodrigues, Sebastião Inocêncio, Serginho Bastos, José Costa Magalhães, Longino de Paula, Cláudio Gonçalves, Gerson de Souza, Carlos Roberto, rapaz, o Cabo Norton, Bonfim Gomes, Fábio Queiroz, grande Fábio Queiroz, professor nota 1000, né? É o Chico Bala, Luciana Guiar, falei ontem, Thiago Rodrigues, Luciana Guiar. Ô, fera! Wilson Maria Guedes, Newton Carvalho, Carlos Goi, né? O querido José Divino da Gameleira, Gilberto Barros, Gilmarzinho Fernandes, Rodrigo Izervíncio, Humberto Pereira tá na área, grande Humberto Pereira. Pessoal, então abençoada, hoje é quinta-feira para você e para a família, Papai do Céu permitindo, eu voltarei hoje, meio-dia, com o vídeo tradicional da hora do almoço, tá certo? Com muita positividade. Forte abraço.